Aleluia. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família nessa noite. Nós nos reunimos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor nessa noite vai falar ao seu coração, que o Senhor vai de uma maneira preciosa tocar a tua vida, tocar a tua história. Amém? Nós estamos nos reunindo para estudar a palavra de Deus. Seria hoje o dia do nosso Liderando Bem aqui na igreja. Então eu estou aproveitando para, nesse horário, que seria provavelmente o nosso Liderando Bem, para ministrar o estudo para as células. E amanhã, você com o seu líder, com os seus líderes, amanhã ou no máximo quinta-feira, vocês se reunirão e vão depois, nos aplicativos diversos aí, o Hangouts, o Zoom, Google Meet, enfim, a chamada de vídeo do WhatsApp, vocês se reunirão para compartilhar um pouco mais do estudo e para orarem juntos, pedindo que a bênção de Deus seja completa em nome de Jesus. Célula, a gente sabe que não tem nada a ver com isso que nós estamos fazendo aqui, porque célula é um relacionamento, célula é aquilo que a gente sempre fala, aquilo que você já ouviu tanto aqui na igreja, quanto em vários locais, com certeza. Célula é relacionamento, célula é a vida sendo gerada na vida, é o investimento que nós fazemos através do discipulado para formar outras pessoas. Então, o que nós estamos fazendo aqui, chamando de célula, é apenas uma ação paliativa, uma maneira de amenizar no nosso coração a sensação, o sentimento, a necessidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Então, que essa palavra viva de Deus possa agora tocar o teu coração e que em nome de Jesus seja um tempo precioso, um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo de muitos desafios na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, amém? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua obra preciosa, pelo dia que nós tivemos, trabalhamos, estudamos, ou aqueles que estão, Senhor, no isolamento, sem, ó Deus, realizar alguma atividade, ficaram em casa, cuidaram de si, cuidaram de sua família. E agora, Paizinho, nós nos reunimos para, meu Deus, através do estudo, ó Deus querido, buscar um pouco mais da Tua presença, pedir um pouco mais, meu Deus, da direção e da orientação que só o Senhor pode trazer para as nossas vidas. Seja conosco nessa noite, seja com cada vida, cada família que está ligadinha, sejam os irmãos e as irmãs da comunidade de fé, sejam aqueles e aquelas que são os nossos amigos, que têm nos acompanhado, amigos e amigas que têm nos acompanhado pelas redes sociais, que a Sua graça, bênção e amor seja derramado nessa noite sobre todos nós. É a nossa oração, Pai querido e Pai amado, no glorioso e precioso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? A nossa irmã Rita vai nos dirigir numa canção. Amém? Graças a paz, Rita. Graças a paz. Que você possa nessa noite adorar o nome do Senhor, que você possa nessa noite declarar que Ele é o Rei da sua vida, que Ele é o Rei da sua história, em nome de Jesus, que você exalte e adore o nome do Senhor nessa noite, amém? Rei do meu coração, seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és
és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Amém, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa possa ser a nossa oração, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Que essa possa ser, ó Deus, a nossa declaração de amor a Ti, ó Deus. Que Tu és bom, Senhor. Que Tu és o Rei do nosso coração. Que Tu és o Rei das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor. Que seja, Deus, como um aroma suave, Deus, até o Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Continua, Deus, falando aos nossos corações, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Rita. Deus continue abençoando as nossas vidas. O Senhor continue conduzindo e dirigindo a cada um de nós no centro da sua vontade. Amém, queridos? Nessa noite o meu desejo, a princípio, era ministrar um estudo sobre depressão, mas eu vou continuar elaborando, escrevendo um pouco mais, e na próxima terça-feira eu quero fazer um estudo com a presença de, quem sabe, outros pastores aqui, dialogando comigo, conversando comigo, sobre depressão. Hoje, enquanto eu tinha essa direção de Deus, eu estava estudando o Evangelho de Mateus, e aí eu senti no meu coração assim, um desejo muito forte de partilhar um pouco desse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6.
Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34, né? É um texto bastante conhecido, um texto que certamente, de alguma forma, em algum momento você já leu ou alguém já citou para você, tá bom? Eu vou usar aqui a nova versão Almeida, nova Almeida atualizada, tá bom? Então é Mateus capítulo 6, de 25 a 34. A palavra de Deus nos diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que nós estamos vivendo é algo inédito, é algo que a humanidade no século 21, em pleno 2020, jamais sonhou, jamais imaginou, que um inimigo minúsculo, na verdade, muito além de ser minúsculo, um inimigo microscópico, de uma forma intensa, tem revelado a imensidão dos problemas e limites da sociedade humana, da vida humana, em pleno século 21. A sociedade da produção, do fazer muitas coisas, do criar muitas coisas, a sociedade do consumo, da busca frenética e desenfreada pelo sucesso, pelas conquistas. A geração do século 21, a geração que não pode perder tempo, sim, enfim, um pequeno inimigo, um microscópico inimigo, tem revelado as muitas ambiguidades e dilemas humanos, muito evidentes, mas que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa correria, ao longo do desenvolvimento dos tempos e dos anos, nós às vezes vamos simplesmente vivendo, sem dar muita importância, sem tratar o que é necessário. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, certamente após essa pandemia, nós vamos ter que nos reinventar como sociedade. Nós vamos ter que repensar a forma como as cidades se organizam. Nós vamos ter que repensar a política, a economia, repensar a educação, que, enfim, tem, de certa forma, sido tão complicada nesses dias. Nós vamos ter que repensar, reinventar até mesmo o ser igreja. Como será a igreja após a pandemia? Como será o ser igreja, o relacionar-se enquanto igreja após a pandemia? Aliás, para que sigamos como uma aldeia global, complementar e interdependente, nós vamos ter que aprender a ser menos automatizados nas nossas relações e mais humanos nas nossas ações. Além disso, queridos, a verdade dessa situação que nós estamos vivendo choca porque evidencia a ansiedade, o anseio humano
pelas coisas mais íntimas e secretas que estão lá no nosso DNA, lá na essência da nossa vida, que é o anseio pelo Criador, o desejo pela presença de Deus. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, pense comigo, e se você tiver aí alguém do seu lado, se você quiser compartilhar com ele, com ela, mas veja bem, por mais bem-sucedidos que nós sejamos, por mais status ou poder que nós venhamos a alcançar, nossas vidas sem a presença de Deus sempre serão incompletas, e nossas escolhas, infelizmente, serão passíveis de falhas e nunca serão as melhores. Você já errou em algum momento da sua vida? Você já tomou uma decisão precipitada? Você já deu algum encaminhamento que depois mostrou-se ineficiente, insuficiente? Você em algum momento já teve aquela dor da alma em que você procura respostas, em que você procura, enfim, soluções e saídas? Isso, queridos, é algo que está latente dentro de cada um de nós, que é o fato de que há dentro do coração, da alma, da vida humana, um vazio que somente poderá ser preenchido com o poder e com o amor de Deus. A igreja pós-pandemia, a sociedade pós-pandemia, terá que aprender a buscar mais da presença de Deus. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer nos ensinar a buscar mais dele. E agora preste atenção em algumas coisas que eu quero enfatizar sobre esse buscar em primeiro lugar, buscar mais de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, o seu discípulo, ele disse algo tremendo. Esse versículo sempre está no meu coração, eu sempre gosto de pensar e refletir sobre ele. Em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, olha só o que Paulo disse: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O que Paulo está dizendo é que o mundo caminha de uma situação ruim para uma situação pior. Há um ditado que diz que o melhor é inimigo do excelente. Agora o inverso também é verdadeiro. O mal está conectado, ligado, andando de mãos dadas com aquilo que é pior. Jesus também falou sobre isso. O Senhor Jesus, em Mateus 24, versículos de 10 a 12, eu coloquei apenas um trechinho. Jesus, ensinando os seus discípulos no sermão das dores, no princípio das dores, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Há uma tradução que diz que o amor se esfriará de quase todos. Sabe, queridos, isso é o reflexo daquilo que nós estamos vivendo hoje. Quando o ser humano é um número de RG, é um número de CPF, quando o ser humano é um valor atribuído àquilo que ele precisa pagar, ou àquilo que ele recebe pela sua força de trabalho. O ser humano tem se tratado nos últimos tempos apenas como mais um no meio da multidão. E não é essa, amados, a vontade de Deus para as nossas vidas. 2020 tem sido um ano diferenciado, nós estamos iniciando o 5º mês desse ano. Tem sido um ano de muitas tragédias, de muitos desafios e que certamente deixará muitas marcas. Certamente, amados irmãos e irmãs, esse ano será um ano que trará para cada um de nós o desafio da transformação. Agora preste atenção, por favor. Chama aí o teu marido, a tua esposa, os teus filhos e fala assim: preste atenção, mudar não é ruim. Agora nós precisamos ter muita atenção naquilo que nós estamos nos tornando. Não é problema estarmos em movimento, isso é muito bom, queridos. O ser humano, a vida humana, ela precisa estar em movimento, mas nós precisamos saber para onde nós estamos nos movendo. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente, não está na natureza humana mover-se num plano horizontal. Ou nós estamos subindo ou nós estamos descendo, ou alçando um grande voo ou infelizmente afundando. O problema da mudança é quando um ser com o poder de escolha, o que nós chamamos na filosofia, na teologia, na história, um ser moral, ou seja, um ser que tem a habilidade e a capacidade de fazer escolhas, de evidenciar conceitos e pensamentos. Então,
quando nós que temos o poder da escolha, o que a Bíblia chama de livre-arbítrio, nós nos deslocamos de uma posição para outra, necessariamente, meu irmão e minha irmã, ou é para melhor, ou é para pior. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Se esse é um tempo de transformação, que nós venhamos a nos transformar em seres humanos melhores, mas que não venhamos a retroceder, que possamos viver uma história diferente, um tempo diferente. Meu irmão e minha irmã, diante de nós, esta realidade mais do que nunca mostra que é necessário que nós façamos um exercício de autoestima e de autoconhecimento. Nós não somos o que os outros dizem, nós somos o processo histórico de experiências acumuladas, ou seja, somos o que sabemos que somos. Estranho falar dessa forma, né? Mas assim, você vai entender com o princípio bíblico sendo aplicado a tudo isso daqui a pouco, mas preste atenção. Nós não somos o produto do meio onde nós estamos, nós somos o resultado de um processo histórico, convivência, família, herança, personalidade, caráter, ou as pessoas com quem nós convivemos, as opções que nós fazemos, ou seja, nós somos o resultado de um processo histórico de experiências acumuladas, ou seja, nós somos aquilo que nós sabemos que somos, e diante de Deus, nós também somos aquilo que Ele sabe, ou seja, o propósito para o qual Ele nos criou e Ele nos estabeleceu. É praticamente inadiável, queridos. Nós precisamos, para essa jornada de autoconhecimento, de autoestima, nós precisamos ter dois valores, dois conceitos que vão nortear essa mudança e essa transformação. O primeiro conceito é o conceito da dignidade. O que é a dignidade, amados? Dignidade, de forma muito simples, poderia trazer aqui dezenas de conceitos, de definições, mas de forma muito simples, dignidade é o que você sabe sobre você mesmo. Eu gosto de definir dignidade como aquela paz que nós sentimos quando a gente, por exemplo, vai dormir à noite, encosta a cabeça no travesseiro e dorme em paz, sem ter nenhuma acusação. Dignidade é um conceito, é um valor que precisa estar aqui dentro, marcando a minha vida e a sua vida. Um outro conceito que também é importante, ele não é o mais importante, mas ele é importante, é a reputação. A reputação é o que os outros sabem e falam sobre você. É o nosso Ibope. É a quantidade de curtidas que você tem nas postagens, é a quantidade de comentários que as pessoas fazem a respeito de você. E hoje, a humanidade tem vivido de uma forma muito intensa a busca da reputação, muito além da dignidade. Hoje, uma profissão que está na mídia, ou que está assim, né, ganhando cada vez mais forma, são os influencers, digital influencers, influenciadores digitais. Interessante isso, né? A pessoa veste uma determinada roupa, porque ela vestindo determinada roupa, ela influenciará outras pessoas a adquirirem aquela roupa, ou aquele estilo de roupa. É um estilo de chapéu, é um estilo de fala, é um estilo de cultura, enfim. Há influenciadores no jornalismo, na música, nas mídias digitais, enfim. Eu não estou julgando o mérito da profissão, eu estou dizendo que é apenas algo que está na moda. Hoje as pessoas estão em busca de uma boa reputação, mas esquecem que a reputação tem que ser o resultado de uma dignidade bem construída ao longo de toda uma vida. Reputação deveria ser o nosso legado, o legado que ficará após a nossa partida, e não o inverso. A reputação tem que ser a nossa história, as marcas que nós deixamos, mas hoje as coisas estão um pouco invertidas, então vamos pensar nisso. Essa jornada de autoestima, saber quem somos, pautada pela nossa dignidade, pela reputação, ou a jornada do autoconhecimento, saber quem as pessoas dizem a nosso respeito, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, nos conduzirá para algumas consequências. E aí eu quero aplicar agora o texto de Mateus capítulo 6 em todas essas coisas que eu falei com você até aqui. Você tem entendido?
aquilo que nós estamos trabalhando até aqui? Eu sei que é difícil fazer essa interação, mas se você quiser fazer às vezes uma pergunta e colocar aí no chat, a Rita está aqui me ajudando e o Ricardo, quem sabe, se for possível, eles podem dar uma olhadinha no chat aí, tanto no Facebook, às vezes no YouTube, e se tiver alguma pergunta no final, eu posso tentar responder, tá bom? A gente pode tentar fazer essa interação, meio que improvisada, isso não estava aqui no nosso plano agora, mas quem sabe, se você tiver alguma pergunta, no final eu posso tentar responder uma ou duas perguntas, porque senão vai ficar muito longo o tempo do estudo, e você com certeza, talvez não terá a paciência de suportar até o final do estudo para ouvir as respostas, tá bom? Mas vamos aplicar tudo isso agora no princípio desse texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, de 25 a 34, dignidade, reputação, autoestima, autoconhecimento. Quais são as consequências dessa jornada? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos, aí eu estou falando para homens e mulheres que precisam, que entendem que há uma relação mais intensa da vida do que esse plano terreno, ou seja, o plano da conquista de bens materiais, mas aqueles que pensam numa fé que vai além do momento. Nós precisamos de uma experiência concreta com Jesus Cristo. Ele é o diferencial de toda a história. Ele é o antes e o depois da história para nós no Ocidente. A história é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo para nós no Ocidente. Ele, na verdade, é muito além da história do ocidental, porque o apóstolo João disse que ele é antes de todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. A nossa expectativa, como lá em Apocalipse 22, é Maranata, vem logo, volta logo, Senhor Jesus. Então nós precisamos de uma experiência com Cristo. Esse Cristo poderoso, precioso, Salvador, em Mateus 6,29 ele disse assim: eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, falando sobre os lírios do campo, que não tecem, que não costuram, mas que têm uma beleza natural e singular. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele está no controle da história. Pode parecer que a pandemia assumiu o controle da história, mas não. Ele continua sendo Deus. E essa experiência de vida, do entendimento de que Ele é aquele que cuida de nós, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos levar ao entendimento de que se existem injustiças no mundo que nós estamos, é porque existe a ausência de Deus. Nós podemos definir a palavra pecado como coisas que nós fazemos, por exemplo, matar, roubar, adulterar, mentir. Mas a forma mais simplificada e talvez mais profunda de entender pecado é definir o pecado como ausência de Deus. Adão e Eva lá no jardim, diz o texto de Gênesis 3, que todos os dias, no final da tarde, o Senhor vinha ter comunhão com eles. Quando eles pecaram, houve a ausência, o afastamento de Deus. Pecado é a ausência de Deus. Onde Deus não está, onde a presença de Deus não se faz atuante. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos onde Deus está. Ele está onde eu, onde você, onde nós, o seu povo, estamos, onde nós fazemos a diferença, onde nós brilhamos como luz, onde nós conservamos como sal. Essa experiência real com Cristo, essa experiência transformadora com Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o único mediador entre Deus e os homens, nos levará a viver uma vida transformadora e transformada. Todo ser humano empreende com trabalho, com dedicação, tudo aquilo que nós dedicamos à nossa vida com um dom que Deus nos deu, e o dom mais precioso que Deus deu a mim e a você é a vida. Em Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra misericórdia nesse texto, ela é tremenda. Misericórdia, de forma simplificada, né? Se tem um doutor em teologia aí me assistindo, um doutor em Antigo Testamento aí em hebraico, mas de forma muito simplificada, a palavra misericórdia em hebraico é recede. Recede é possível uma tradução como ventre materno,
útero materno. Então, o que o profeta diz é que a misericórdia de Deus, ela é gerada, como uma mãe gera um filho ao longo de um tempo, ao longo de 9 meses, a misericórdia de Deus, ela é gerada, e porque ela é gerada, ela é valorizada. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, o amor de Deus é tão grande ao ponto de todos os dias Ele dar a mim e a você uma oportunidade de viver uma vida diferente. Esse dom de Deus deve nos nortear para a paz, segurança, integridade, saúde, prosperidade, felicidade, justiça e o bem. Você consegue entender isso, querido? Essa é uma outra palavrinha hebraica que a gente traduz na língua portuguesa como paz, mas lá no hebraico shalom, simplificadamente quer dizer paz. Mas uma paz que gera segurança, uma paz que é oriunda de uma vida íntegra, uma paz que gera saúde, provisão, felicidade, justiça e o bem comum. Essa é a experiência com Cristo vivo e ressurreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, aplicando um pouco mais desse texto que nós lemos como base bíblica do nosso estudo, o Senhor Jesus disse assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Queridos, qual é o nosso valor diante de Deus? Tem uma canção muito conhecida, do Anderson Freire, que ela fala assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Qual é o seu valor diante de Deus? Qual é o seu valor diante de Deus? Tem alguém aí do seu lado? Como é um estudo de célula? Pergunta para essa pessoa aí: olha, você acha qual é o seu valor diante de Deus? Se essa pessoa tiver coragem, pastor, não perde essa mania, pergunta para quem está do seu lado aí. Talvez o teu marido está aí, os teus filhos, pergunta para eles ou para elas, qual é o seu valor diante de Deus? Vamos ver o que ele ou ela poderá responder para você. Eu tenho certeza que sairão coisas preciosas desse querido e dessa querida que está aí do seu lado. Amém, queridos? Amém, amados? Aleluia. Qual é o nosso valor diante de Deus? Eu diria que você é importante para Deus, você é precioso, é preciosa. Agora preste atenção nisso. Para receber da plenitude do amor de Deus, nós precisamos com muito ardor aprofundarmos as nossas vidas em Jesus e experimentar a plenitude do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Deus nos ama, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença, Ele ama a todos e a todas indistintamente. Mas é necessário que eu e você façamos diferença, no sentido de aceitar o amor que Ele tem depositado por mim e por você. Em Efésios capítulo 3, de 17 a 19, olha que texto lindo. O apóstolo Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Conhecer a Cristo, aprofundar a nossa vida na presença de Deus, é conhecer plenamente a humanidade. No início do estudo eu disse que um dos desafios da humanidade no século 21, ou nesse ano de 2020 em diante, é tornar as relações menos automatizadas e humanizar as nossas ações. Conhecer a Jesus é conhecer a verdadeira humanidade. Ele era Deus, diz o texto lá de Filipenses 2, de 5 a 10. Ele era Deus. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, a humanidade de Jesus, ela foi uma humanidade triunfante? Jesus, como eu, assim como você, sofreu ao longo de sua vida. Talvez o que nós estamos entrando em crise nesses dias seja exatamente o fato de que o Covid, o coronavírus e tantas outras doenças estão colocando diante de nós o dado do sofrimento. Eu já ouvi muitos pastores e pastoras pregando que o verdadeiro crente não fica doente. Essa teologia da prosperidade, que propaga que todo mundo vai ficar rico, essa teologia triunfante, mas essa não é a teologia bíblica. Essa não é o parâmetro daquilo que as Escrituras nos ensinam. Se você olhar ao longo de toda a história bíblica, você vai ver que os homens e as mulheres de Deus prosperaram, cresceram, foram abençoados, mas eles, meus irmãos e minhas irmãs, invariavelmente, em algum momento de suas vidas, passaram pelo sofrimento. A história mais conhecida, clássica de sofrimento, das histórias bíblicas, é a história de Jó. O Jó, um homem rico, temente a Deus, que de repente perde tudo. Inclusive a própria esposa, ela chega a falar para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele usa aquela expressão poderosa: Deus deu, Deus tomou, glorificado, bendito seja o nome do Senhor, e segue a história, até que no fim ele enfrenta o sofrimento como um homem que não perdeu a fé. Ele enfrenta a acusação dos amigos que diziam que ele deveria ser um pecador, um mentiroso, mas ele permaneceu firme. Ele questiona Deus, porque a fé, ela questiona, a fé, ela tenta conhecer as causas, as razões, sem desviar do foco que é uma vida na presença de Deus. Deus o responde, enfim, simplificando ou resumindo, Deus o responde, Deus trata o seu caráter, Deus trata a sua doença física, e depois ele vive um tempo em que ele desfrutou de tudo que ele, enfim, como ser humano, poderia conquistar. Cristo, na mesma medida, conhecê-lo é conhecer a humanidade. Por que o sofrimento faz parte da vida humana? Porque sempre iremos sofrer, meus irmãos e minhas irmãs. A experiência com Cristo, ou ter a experiência com Deus, nos torna divinos, super-homens, super-mulheres? Não. Desde o pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a história humana tem sido marcada por muitos sofrimentos. O texto bíblico lá de Gênesis 3 nos mostra que tanto o homem quanto a mulher receberam como consequência da desobediência sofrimentos. Se você quiser conferir aí, em Gênesis 3,16, Deus fala que a mulher, ela vai agora dar à luz através das dores. E Deus fala para o homem: já que você ouviu a sua mulher, você, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida humana, é talvez uma das essências. Negar o sofrimento, meu irmão e minha irmã, é negar a humanidade. O sofrimento do Cristo, que se entrega por mim e por você. O sofrimento do Cristo que lá no jardim do Getsemane é prensado como as azeitonas, são prensadas para, enfim, darem o seu óleo. Ele foi prensado no jardim das oliveiras e dele fluiu um óleo, o sangue, as gotas de sangue dele ali, quando ele suava sangue, sofrimento. Quando ele foi alvo do ódio, do rancor dos religiosos que bateram em sua face, que cuspiram no seu rosto, quando ele foi alvo do suplício diante dos soldados romanos, sofrimento. Mas ele foi até o fim, para ter a vitória, para obter a vitória. O ser humano caído, então, está sujeito ao sofrimento. O cristão habitado pela natureza pecaminosa não está livre disso. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas categoricamente ele diz: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Se o sofrimento, em pequena ou grande medida, é algo inevitável,
surge a pergunta: como lidar com o sofrimento? De que maneira, queridos? De que maneira nós podemos lidar com o sofrimento? A Bíblia diz que quando Jesus terminou a ceia, lá em João 13, eles cantaram um cântico. E eles então subiram, Jesus subiu para o Getsêmani. E Jesus sabia que aquelas eram as suas últimas horas. Eu fico me perguntando, e eu vi uma ministração de um cantor que eu gosto muito, Luiz Arcanjo. Ele fala assim: o que cantar em momentos como esse? Qual seria o cântico que Jesus e os discípulos cantaram na iminência da prisão e do sofrimento? O que cantar quando a gente recebe uma notícia ruim? O que cantar quando a gente pega um exame contrário àquilo que nós esperávamos? O que cantar diante de Deus quando a vida contraria aquilo que nós planejamos? A morte, meus irmãos e minhas irmãs, não respeita a idade, não respeita a formação, a morte não respeita a cultura, a morte não respeita gênero. Quando ela chega, ela coloca diante de nós a pergunta: qual será a nossa reação diante de Deus? E aí, queridos, a resposta está em Jesus. Há uma frase de um teólogo muito conhecido, um teólogo católico chamado Leonardo Boff. Ele escreveu muitas coisas que, enfim, a gente não concorda, mas há muitas coisas boas nos escritos dele. E tem essa frase que eu li há muitos anos e eu nunca mais esqueci. Num dos livros ele escreveu dizendo: humano como Jesus só poderia ser Deus. Como enfrentar o sofrimento? Sendo humano. Humano como Jesus, que na hora que entrou no templo e viu o templo tomado de cambistas, foi lá e derrubou as mesas dos cambistas. Humano como Jesus, que quando viu o seu amigo Lázaro morrendo e o desespero das irmãs de Lázaro, diz o texto que ele chorou. Humano como Jesus, que lá em João, antes dele morrer, ele chama o seu discípulo e diz assim: João, essa aí a partir de agora é tua mãe, cuidando da mãe dele, não a desamparando. Sendo humano, não negando a nossa existência, não negando as nossas limitações, mas reconhecendo que nas nossas limitações opera a glória e o poder de Deus. Paulo disse isso quando ele sofria do espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, Paulo falou assim: eu roguei a Deus que tirasse esse espinho de mim, mas Deus me disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Quando Paulo diz assim: eu aprendi então que quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Como enfrentar o sofrimento? Sendo humano. Não querendo divinizar-se ou negar a sua existência, sendo simplesmente humano. Humano como Jesus. Humano como você e eu. Não uma máquina que fica o dia inteiro com o celular, respondendo mensagens, não como uma pessoa mecânica que responde automaticamente aos estímulos da vida, não, sentindo, vivendo. Há uma frase de um autor anônimo que diz que a vida é medida não pela quantidade de vezes que nós respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Quando nós suspiramos, e fala a verdade, não é gostoso a gente suspirar? Eu tive essa experiência 2 vezes, quando nasceram os meus filhos, e eu vendo-os ali, assim que nasceram, olhar para aqueles 2 bebezinhos lindos e suspirar, falar assim: meus filhos. Foi um momento lindo, foi um momento poderoso. Suspirar diante da vida, simples coisas da vida, como um entardecer diferenciado, um amanhecer. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, todo mundo hoje, eu vejo muitas pessoas falando assim: ai, que vontade de trabalhar, ai, que vontade de fazer isso ou de fazer aquilo, mas há 40 dias atrás estava reclamando porque tinha que trabalhar, reclamando porque tinha que fazer isto ou aquilo. Esse é um tempo em que as contradições do coração humano estão sendo tratadas e modeladas pelas mãos do olheiro celestial, e ele dará a forma dele, se você permitir. Amém, queridos? Deixa eu terminar meu estudo aqui, porque senão eu me empolgo no tempo.
Amém? Quando Deus sofreu, Ele se fez carne. Eu amo esse texto, eu amo essas passagens bíblicas. O sofrimento nos torna mais humanos e nos permite entender a máxima da plenitude do Evangelho, o Deus que morre pendurado numa cruz. 1 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo escreve algo tremendo, precisa marcar a minha vida e a sua vida. Paulo disse assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça em Deus. E o que dizer de 2 Coríntios 8, versículo 9, olha que texto lindo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vocês se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Meu Deus, que coisa linda! Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos afirmar que é do sofrimento que brota a cura, é das lágrimas vertidas que provém a alegria, é do luto que nós aprendemos a celebrar a vida. Não é isso que o salmista disse? O Senhor transforma a minha tristeza em alegria, o Senhor tira as minhas vestes de luto e me coloca óleo de alegria, vestes de louvor. É o princípio da autoestima, identificar-se com alguém, independente das suas origens. Por isso que é tão gritante quando a gente vê alguém, por exemplo, falando contra as pessoas por questão racial. O princípio da autoestima, da identificação, torna-nos iguais, uns diante dos outros. Quando você nasceu, você estava nu e alguém te vestiu. Quando você morrer, seja rico ou seja pobre, alguém vai escolher a roupa pela qual você será colocado dentro de um caixão e enterrado. Oh, mas eu não quero falar de morte, eu quero valorizar a vida. Ser humano, princípio da autoestima. E aí, queridos, uma terceira questão para a gente praticamente encerrar o nosso estudo, é que a humanidade e a divindade unidas, o ser humano tratado, poder de Deus em ação, reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma localidade geográfica. Paulo aos Romanos 14 disse assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus em ação é justamente o desafio de entender, como lá em Mateus capítulo 6, de 25 a 34, que o Senhor proverá aquilo que nós precisamos para o nosso sustento. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Reino de Deus em ação, muito além de uma teologia de prosperidade, muito além de uma teologia, de uma pregação de sonhos e visões. Evangelho não é só pregação de prosperidade, Evangelho não é apenas pregação de realização de sonhos e de visões. Nesse tempo, queridos, nós somos desafiados a viver uma teologia que eu chamo, essa é uma das minhas elucubrações, dos meus vagueamentos de pensamento, eu chamo isso de teologia do compromisso. Pegando Mateus 6,34, o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, basta a cada dia o seu próprio mal, e o nosso Deus cuidará de todos nós. Com toda a minha fé, eu creio que se o mundo está em crise, e de verdade nós estamos vivendo uma crise, não podemos tampar o sol com a peneira, nós estamos vivendo uma crise, mas nós também não estamos em crise, nós estamos em Cristo, nossa segurança, nossa única esperança. Isso precisa marcar a nossa vida, porque não existe ministério cristão, não existe vida cristã sem o alvo do anúncio do reino de Deus. E esse anúncio implica a conversão das pessoas ao Senhor do reino. As pessoas não se convertem ao reino de Deus, elas se convertem àquele que governa o reino, ou seja, ao Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador. O anúncio do reino de Deus, ele não se limita ao discurso, a um apelo, mas ele é acompanhado de ação prática. Por isso nós vemos hoje tantas ações sendo desenvolvidas por tantos cristãos e cristãs ao longo de todo o mundo, ao redor de todo o mundo, melhor dizendo. O reino de Deus é um desafio prático, é uma ação concreta na vida e na história humana. Onde se instala o reino de Deus? Há sinais que demonstram o amor, a salvação
e o quanto nosso Deus valoriza a vida de cada ser humano. Mas afinal, queridos, Ele é o Deus da vida, da alegria, da justiça e do amor. Que nessa noite, você e eu sejamos incentivados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a viver essa entrega completa, inteira, poderosa e preciosa na presença de Deus. Amém, queridos? Que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa ministrar a sua vida. O estudo será disponibilizado para quem quiser baixar em PDF. Depois também o vídeo aí gravado, disponibilizado no YouTube, no Facebook. Talvez tenha coisas que você concorda, talvez tenha coisas que você discorda, mas que esse estudo seja um desafio para que você possa repensar a sua vida e que você seja dirigido por um propósito eterno e não por uma ação que um dia será concluída na terra, mas não deixará legado, não deixará rastros de amor sobre a face da terra. Vamos orar? Amém? Vamos fechar aí. Se você tiver condição, quiser fechar os teus olhos aí onde você está, vamos fazer uma oração agora. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai de amor e misericórdia, se conosco nessa hora, Paizinho, dirigindo, fortalecendo e conduzindo as nossas vidas ao centro da sua vontade. Paizinho querido, nós temos muitos limites, nós temos muitos dilemas, temos muitas imperfeições, mas que no meio de toda essa humanidade, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor torna louca a sabedoria humana. Então, Paizinho, diante de tantos dilemas e limites humanos, trata o nosso coração, Senhor. Trata a nossa vida, trata o nosso caráter, autoestima, autoconhecimento, dignidade, reputação. Senhor, se conosco nesse tempo, Paizinho, e dirige-nos ao centro da sua soberana, maravilhosa e gloriosa vontade. Há pessoas que estão doentes, ó Deus, pelo coronavírus, é verdade. No Brasil, infelizmente, tristemente, mais de 7.000 pessoas já morreram. Meu Deus, há mais de 100.000 infectados, contaminados. Nós sabemos aonde, ó Deus, esse vírus ainda vai avançar. Nós clamamos a misericórdia do Senhor, mas há outras situações tão dolorosas quanto, Senhor, o coronavírus, que é a indiferença, que é, ó Deus, a maldade, que é o rancor, a falta de perdão, a dureza de corações, que é, meu Deus, a limitação da nossa visão, quando a gente começa a buscar só a reputação, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, e nos esquecemos daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Paizinho, trata a nossa vida, trata o nosso caráter, trata, Senhor, a vida humana, e que nós saiamos, ó Pai, deste tempo de pandemia, deste tempo de tantas situações difíceis, melhores, aperfeiçoados, curados. Visita os enfermos que estão nos hospitais, guarda os idosos que estão nos lares de acolhimento, Senhor, em todo o Brasil, no mundo. Meu Deus, aqueles que estão em tratamento contra um câncer, enfim, pessoas, ó Deus, que estão nas UTIs, em outros tratamentos além do Covid-19, Deus, nós te pedimos vida, nós oramos contra espírito de morte, nós pedimos vida, restauração, cura, libertação, pessoas que estão cativas de vícios, ó Deus, do cigarro, da bebida alcoólica, que são vícios, ó Deus, legalmente instituídos, mas que nós sabemos aprisionam tantas pessoas no mundo, ó Pai querido, pessoas que estão, ó Deus, atreladas, ó Pai, escravizadas por drogas ilícitas, ó Pai querido, traz cura, traz libertação a esses corações, e a tantos outros males, ó Deus, pessoas que estão lutando contra uma depressão, síndrome do pânico, burnout, enfim, tantos males, ó Deus, emocionais, psicossomáticos, ó Deus, que estão, ó Pai, governando, ó Deus, intensamente, ó Deus, trazendo tantos males à vida e à história humana. Sê conosco nesse tempo, Senhor.
Fortalece, dirige e conduze-nos, Pai querido, ao centro da sua soberana, maravilhosa e gloriosa vontade. Aos meus irmãos e minhas irmãs que estão acompanhando o estudo dessa noite, Paizinho, a nossa irmã Bruna, que vai nascer, Senhor, o bebê essa semana, guarda a vida dela, Pai, do Renato, obrigado por esse casal precioso, derrama mesmo graça, sabedoria, dá livramento, Pai, e que em nome de Jesus a bênção do Senhor seja sobre a Bruna, Senhor, seja sobre o Renato e sobre o bebezinho, Senhor amado, em nome de Jesus, sobre a irmã Conceição, Pai querido, em nome de Jesus, põe tua mão sobre ela, Espírito Santo, sobre a nossa irmã Hilda, Paizinho, que também está, ó Deus, lutando pela vida, lá na UTI do Hospital Regional, Senhor amado, põe tua mão sobre o coração, Senhor, restaura, Paizinho, tudo que foi comprometido, todas as funções, ó Deus, do coração, enfim, todo o sistema que foi ali afetado, Senhor, põe tua mão, restaure a tua filha, meu Deus, o Miguel também, esse bebezinho, nós temos orado por ele, já faz alguns dias aqui nos nossos cultos, ele também está na UTI, Senhor, tem misericórdia desta criança, Paizinho, põe tua mão sobre ele, Espírito Santo, em nome de Jesus, e tantas outras vidas, Pai, que precisam de um toque, que precisam de um milagre. Ser com essas vidas preciosas, meu Deus, é a nossa oração nessa noite, pedindo pelos governos municipais que estão tão pressionados, meu Deus, cada prefeito de cada uma das cidades, prefeitos e prefeitas, os governadores, ó Deus, e as governadoras, a presidência da República, Senhor, põe tua mão sobre essas vidas preciosas, Deus querido, vidas, ó Deus, que estão pressionadas, os ministros, ó Pai da saúde, da economia, os secretários estaduais de saúde, meu Deus, os comerciantes, as indústrias, Deus, os prestadores de serviço, meu Deus, os profissionais autônomos, ó meu Deus, tem misericórdia, Paizinho, do nosso país, nós oramos contra a falência, nós oramos contra o desemprego, pedimos misericórdia, Senhor, nesses dias difíceis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus, amém, queridos? Teve alguma pergunta, Rita? Ninguém quer perguntar nada, glória a Deus, aleluia, pode perguntar depois aí para o seu líder amanhã no estudo da célula, tá bom? Pressiona ele lá, pressiona ela, que ele ou ela vai também te ajudar, porque eles são uma bênção, em nome de Jesus, amém, queridos? Para a gente finalizar aí o nosso estudo, a gente sempre coloca esse desafio, né, que é o tempo a sós com Deus, lembrar, né, nós estamos no farol de oração, todos os dias de meia-noite às 6 da manhã, mais de 200 irmãos estão escalados diariamente para interceder, se você ainda não começou, está convidado, escolha um dia, escolha um horário, ou escolha todos os dias estar em oração, e clame mesmo pela presença de Deus. Então, nesse tempo a sós com Deus, que você possa pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que nós falamos no estudo, dignidade ou reputação. O que tem sido mais importante para você até aqui? Dignidade ou reputação? O que tem dirigido a sua vida? O que tem governado a sua forma de pensar e a sua forma de agir? Pense nisso. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente, intensamente à sua vida e ao seu coração, em nome de Jesus. E é claro, né, o versículo bíblico que é base desse estudo, que é o texto lá de Mateus 6, versículo 33, é um daqueles versículos que a gente tem que ter de cor no coração e sempre declarar, porque a palavra de Deus, ela vai limpando. Jesus disse isso, vocês estão limpos pela palavra que eu os tenho ensinado. Então, Mateus 6,33, um versículo bíblico que pode conduzir a sua vida. Esse versículo nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Amém, amados? Que, em nome de Jesus, a presença de Deus seja sobre a sua vida. Amanhã, às 8 horas, nós vamos nos juntar a uma transmissão, se você estiver em casa, enfim, nós vamos começar uma campanha com todas as igrejas metodistas do distrito de Marília, as igrejas de Botucatu, Bauru, Avaré, Ourinhos, Cândido Mota, Assis, Palmital, Tarumã, Marília, né? Nós vamos começar uma campanha para a família, chama Famílias Feitas para Vencer. O pastor Júlio, o
O pastor Daniel e a pastora Anaíla vão ministrar amanhã. Então, se você não tiver o encontro da célula amanhã, às 8 horas, pelo Facebook da Igreja de Marília, a gente compartilha aí nas redes, será transmitido esse momento e será poderoso em nome de Jesus. Sexta-feira, né, a gente tinha anunciado na quinta, mas será na sexta-feira, para a gente ter um pouquinho mais de tempo durante a semana. Sexta-feira nós teremos o nosso culto online, a nossa transmissão aqui também, tá bom? Às 8 horas, o nosso culto da família. Se o Senhor permitir, eu quero pregar sobre a história de Obed-Edom, quando a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom. Se o Senhor permitir, até lá nós vamos orando e Deus vai fazer aquilo que Ele sabe que é o melhor, amém? Então, sexta-feira às 8 horas. Domingo é dia das mães, é um dia especial. Nós queremos fazer uma carreata, abençoando a cidade de Cândido Mota. E se for possível, depois nós queremos multiplicar e ir até Tarumã e também ir até Palmital. Amanhã, ou talvez hoje ainda, se possível, eu vou disponibilizar um formulário aí nas redes sociais para que você possa, fazer uma inscrição, porque a gente quer contar, né, com a sua participação e precisamos organizar a quantidade de carros, quantas pessoas irão participar, todo mundo dentro dos carros, ninguém vai descer do carro, usando máscara, né? Eu não estou usando a máscara aqui porque é mais fácil para falar sem a máscara, mas os meninos que estão me ajudando aqui, o Ricardo e a Rita, estão sentadinhos ali, estão usando a máscara, né? Depois, quando terminar, eu vou colocá-la também. Então, usando as máscaras dentro do carro, álcool em gel, nós vamos sair passando, abençoando a cidade, vamos parar para orar, por exemplo, lá nas casas populares, lá no prédio da Amas, a gente ora lá na Vila São Judas, em algum lugar ali na praça, a gente desce aqui para o Santa Clara, Santa Terezinha, a gente para aqui na porta da prefeitura, na porta da Câmara, faz um momento de oração, momentos, diretivos, objetivos, abençoando a cidade. Então, se você quiser se juntar a nós, você que é irmão da Igreja Metodista e você que é irmão de outra igreja evangélica, da Igreja Católica, queira se juntar, será um dia, além também da gente homenagear as mães, né? Orando pela cidade, orando também pelas mães. Então eu vou disponibilizar aí um link para inscrições, para a gente poder organizar toda essa carreata, tudo aquilo que é necessário aí para o domingo. E para eu não chegar domingo lá também e ter só o meu carro, né? Vai que ninguém faz a inscrição, então eu sei que eu não vou fazer sozinho. Ou eu me preparo para fazer sozinho. Tá bom, queridos? E aí tem o culto Kids às 11 horas, tem o domingo também às 19 horas, o nosso culto aí de celebração ao Senhor, um dia especial pelo Dia das Mães. Também outra coisa que eu preciso te pedir é, manda para nós uma foto sua com a sua mãe, tá bom? Ou se você não tem uma foto com a sua mãe aí recente, manda uma foto da sua mãe para nós durante a semana, no grupo aí da igreja, no grupo de WhatsApp, no Facebook, manda para nós que nós vamos preparar um vídeo de homenagem para as mães, enfim, um momento de oração pelas mães, já que domingo é o Dia das Mães, tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, obrigado pela tua companhia aí nessa pouco mais de uma hora que nós estamos juntos, que o poder de Deus, que a graça de Deus seja sempre sobre a sua vida, seja sempre sobre a sua família, amém? Que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Filho e que o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a sua família, sejam sobre nós, povo de Deus, reunido nas casas, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, até que o Senhor venha. Amém e amém. Um abraço do nosso coração, do coração de Deus para a sua vida. Lembre-se sempre, o Senhor é convosco, povo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.